Olá, seja bem-vindo ao canal da Igreja Presbiteriana de Ubatuba. Eu sou o Alessandro e hoje nós vamos falar sobre o Sola Gratia. Como sabemos, temos estudado os 5 solas da Reforma Protestante. Os demais vídeos estão aí no canal, caso queira dar uma olhada, caso queira assistir, divulgar. E hoje nós vamos falar sobre o Sola Gratia. E para isso nós vamos ler um versículo da Palavra de Deus, Efésios 2:8, que diz: Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Versículo 9 diz: Não de obras, para que ninguém se glorie. Isso é graça. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. O que é graça, então, irmãos? Com base nesse versículo, o que nós podemos compreender por graça? Graça é aquilo que você recebe de bom, mas não merece. Recebe de bom sem fazer por onde. É o oposto de mérito. Mérito, obviamente, indica que você mereceu receber algo bom. Porém, graça de Deus é totalmente, obviamente, gratuita. Provém unicamente do Senhor, sem você merecer. Há uma diferença entre misericórdia e graça. Misericórdia é não receber algo de ruim que é merecido. Graça é o bem que não merecemos, mas recebemos. Por exemplo, nós mereceríamos a condenação eterna por conta de nossos pecados, por conta de nossas transgressões. Merecemos a condenação eterna, mas não recebemos a condenação eterna. Por quê? Por conta da misericórdia de Deus. E o que nós recebemos? Recebemos a graça de Deus. Embora não mereçamos, recebemos o que? A graça e a salvação eterna, a benesse eterna da parte do Senhor. Amém? A diferença entre misericórdia e graça. Misericórdia é não receber o mal que merecemos. Graça é receber o bem que nós não merecemos. Ok? Há uma definição básica de graça, que é a mais conhecida no nosso meio, que é favor imerecido. E é justamente isso. Graça é um favor imerecido. Há uma outra definição que eu gosto bastante, que diz que graça significa que você não tem nada que você possa fazer para que Deus te ame mais. E não tem nada que você possa fazer para que Deus te ame menos. É graça e ponto final. Tá? Não há nada que você possa fazer. Você recebe gratuitamente. E mesmo que você faça algo de ruim, e todos nós fazemos diariamente, mesmo assim, a graça continua sendo graça. A graça continua derramada sobre nossas vidas. Biblicamente falando, graça é definida como um dom gratuito. Pode ser definida como um dom gratuito. Quando nós falamos em dom gratuito, acredito que você já pense logo no versículo que diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Há um outro versículo em Romanos 5,15 que diz: Todavia não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um, Adão, morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Assim como a queda trouxe a condenação sobre a humanidade, o sacrifício de Jesus trouxe a graça sobre a humanidade. Pela ofensa de um só, pelo pecado de um só, pela queda, muitos morreram. E pela graça do Senhor derramada sobre nossas vidas, muitos viveram, muitos foram vivificados. Fato é que nós nunca seremos pessoas boas o bastante para agradar a Deus, ou para sermos aceitos por Deus. Nunca seremos bons o suficiente. Por melhores que sejam as nossas obras, ou melhor, nossas melhores obras, nos nossos melhores dias, nada mais são que trapos de imundícia diante de Deus. A palavra diz que nossas obras são como trapos de imundícia diante de Deus. Nossas obras de justiça são como trapos de imundícia. Ou seja, não tem valor algum para que nós venhamos a obter o favor, obter as benesses de Deus. Ok? São trapos, nada mais que trapos de imundícia. Por que recebemos então a bênção e a graça do Senhor? Gratuitamente. Totalmente de graça. Totalmente na faixa, né? Como a gente fala.
Não há nada que você possa fazer para ser mais merecedor da graça de Deus. Você recebe e ponto. Não porque merece, mas porque Deus é bondoso, porque Deus é amoroso, porque Deus é misericordioso, porque Deus é amoroso. Amém? É óbvio que quando nós erramos, quando nós falhamos, nós desagradamos a Deus. Porém, mesmo o desagradando, Ele não deixa de derramar sobre nós a graça do Senhor. O Senhor não deixa de derramar sobre nós a sua preciosa, maravilhosa e bendita graça. Interessante nós observarmos que a fé direciona para a graça e a graça direciona para a fé. Por isso, o sola fide e o sola gratia estão intrinsecamente ligados. Tanto é que o versículo que nós lemos diz: pela graça sois salvos mediante a fé. Pela graça, sola gratia. Mediante a fé, sola fide. Pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Há um debate ao longo da história, mormente conhecido como o debate entre calvinistas e arminianos, ou retrocedendo um pouquinho na história, retrocedendo aí uns 1000 anos na história, é um debate que perdura desde Agostinho e Pelágio. Diz respeito à salvação, à natureza da salvação, monergística ou sinergística. A graça da regeneração é cooperativa ou é operante? O que é a regeneração monergística? Significa que nossa regeneração provém unicamente de um protagonista, é Deus. Monergismo, monergista, deriva de dois termos gregos, mono, ergos. Uma só fonte de força, uma só fonte de poder, uma só fonte, uma só origem. Mono, ergos. Monergismo. Tá? Monergismo, ou seja, quer dizer que a nossa salvação vem unicamente de Deus. Nossa salvação é obra unicamente de Deus. Nossa salvação é exclusivamente proveniente do Deus Todo-Poderoso. Esse é o parecer, essa é a opinião de Agostinho, que na verdade, retrocedendo mais, apóstolo Paulo, Bíblia Sagrada, posteriormente, é óbvio, como nós falamos, Agostinho, Calvino e os reformados de hoje em dia. E o sinergismo, o que é? Sinergismo quer dizer que há duas forças operando. Sim é o prefixo grego, junto, em conjunto, com. Sim, ergos, força em conjunto, forças operando em conjunto, união de forças. Isso quer dizer que a salvação provém tanto do homem como de Deus. Embora Deus seja a fonte, o homem também tem que executar, tem que fazer a sua parte. Isso é sinergismo, que é mormente conhecido como semipelagianismo. Bom, irmãos, mas nós reformados, nós cremos, obviamente, o quê? Que a nossa salvação é monergista, porque a fonte está exclusivamente em Deus. Não há qualquer cooperação do homem, não há cooperação alguma do homem para a obtenção da salvação. Ela é toda obra de Deus. Pela graça sois salvos por meio da fé, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. A nossa salvação é dom de Deus. A nossa salvação provém de Deus. A fonte da nossa salvação está em Deus. É interessante que até o nosso arrependimento é proveniente de Deus. Porque em nós, isto é, na nossa carne, não habita bem algum, como Paulo falou em Romanos 7,18. Observe você que a palavra diz que nós estávamos mortos em nossas ofensas e em nossos pecados. Nós estávamos mortos em nossas ofensas e em nossas transgressões, diz a palavra do Senhor. Como é que um morto iria responder à salvação de Deus? Mortos não falam, mortos não ouvem, mortos não sentem, mortos não têm qualquer tipo de reação. Se não é o Senhor primeiramente nos vivificar, e é isso que diz essa palavra, Ele nos vivificou juntamente com Cristo, Ele nos deu vida, Ele nos fez nova criatura. Se não for o Senhor fazer de nós nova criatura e colocar o arrependimento e por conseguinte a fé em nosso coração, não haveria como nós aceitarmos a grandiosa salvação que provém do Senhor. Ok? Então, até mesmo o nosso arrependimento provém do Senhor. Até mesmo a fé que leva-nos a crer
no sacrifício salvífico de Jesus, até mesmo a nossa fé provém do Senhor, tá? Não é autogerada, é o Senhor que coloca a fé em nosso coração. E é somente quando o homem exercita essa fé que o Senhor coloca em seu coração, é que o Espírito Santo age e assim o leva à conversão. Mas quando nós falamos de sola gratia, somente pela graça, nossa salvação é somente pela graça, não quer dizer apenas que nós estamos afirmando o caráter sobrenatural da nossa salvação. Quer dizer que nós excluímos também qualquer participação humana. Qualquer participação humana está excluída. Provém tudo do Senhor, tudo de Deus, tudo do nosso Criador Todo-Poderoso. Imagine você, irmãos, você conseguiria pagar o débito que você tem para com Deus? Eu não conseguiria, você não conseguiria. O que daria o homem em resgate pela alma do seu irmão ou pela sua própria alma? Diz a palavra que uma alma vale mais que o mundo todo em ouro e prata. Teríamos condições de pagar, de quitar a nossa própria salvação? Não teríamos condição. Por que então a nossa salvação provém de Deus, do Filho de Deus encarnado? Porque somente Deus poderia executar esse sacrifício. Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, economicamente falando, Trindade econômica. Somente o Filho de Deus, Jesus Cristo, poderia executar tal sacrifício, sendo totalmente Deus e totalmente homem. Somente Deus poderia executar esse sacrifício, mas somente um homem poderia morrer em favor de outros homens. Por isso, Jesus Cristo é 100% Deus, 100% homem. É o Deus encarnado. É o que nós chamamos de união hipostática das naturezas de Cristo. 100% homem, 100% Deus. Totalmente homem, totalmente Deus. E assim o foi, e assim ele se fez homem, ele se fez carne, como diz a palavra, justamente para morrer em prol de nossos pecados, para oferecer-se em sacrifício em prol de nossa salvação, para morrer em sacrifício para nos reconciliar com o Deus Criador Todo-Poderoso. Um dos ensinos básicos da reforma é que a regeneração deve preceder a fé, porque o pecador se encontra num estado de escravidão moral, de não regeneração. Logo, ele não pode ter fé até que tenha sido mudado interiormente pela obra monergística do Espírito Santo, obra unicamente de Deus. A fé, então, é um fruto da regeneração e não a causa. Interessante observarmos também que a sua salvação, a minha salvação, demonstra eternamente a bondade, é um argumento eternamente mostrado ao mundo para apresentar a grandeza, a soberania, a bondade e o amor de Deus, para mostrar ao mundo como ele é gracioso, como é grande a graça do nosso Senhor Jesus e como ele entrega o que nós não merecemos. Os cristãos, os salvos, são uma prova viva da bondade de Deus. Porque nós nos reconhecemos como pecadores, sabemos que não mereceríamos a salvação, antes mereceríamos a condenação eterna. Porém, nós obtemos a salvação, obtemos as bênçãos de Deus, obtemos o favor de Deus. E tudo isso que nós recebemos de Deus aponta, demonstra, é como um outdoor demonstrando a bondade de Deus para o mundo. Olha como ele é bondoso. Eu mereço salvação? Bênção? Não mereço. Reconheço. Ainda assim eu recebo. Por quê? Porque Deus é bondoso. Porque Deus é amoroso. Logo, não é por meus méritos. É pela graça do nosso soberano Salvador. Pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. O que as religiões pregam, salvação pelas obras, salvação por sua bondade, salvação por tudo de bom que você faz, nada mais é do que uma forma de anular a graça.
é anular a graça, é enterrar a graça. Por quê? Porque quando as obras transparecem mais na vida do homem, quando ele executa obras, quando ele faz o bem, pensando em obter a sua salvação, ele está, obviamente, aniquilando a graça. Ele está dizendo que ele merece a salvação, porque ele é uma pessoa boa. Não há um justo, nenhum sequer, diz a palavra. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então não caia nessa de que fulano é bonzinho, fulano é bacana, fulano só faz o bem. Obviamente, muitas pessoas fazem o bem nesse mundo. O que nós estamos discutindo aqui é a motivação. Fazer o bem, sim. Por quê? Porque nós devemos, como cristãos, fazermos o bem. Não para obter a salvação, mas simplesmente porque nós somos testemunhos de Cristo nessa terra. E as nossas boas obras, o bem que nós fazemos, não acrescenta nada à nossa salvação. O bem que nós fazemos não nos faz caminhar 1 centímetro a mais em direção ao céu. Por quê? Porque o caminho para o céu foi aberto por Jesus Cristo, independente das nossas obras. A obra foi inteiramente de Cristo. Ok? Logo, nós não podemos nos gloriar de nada. Por quê? Porque tudo que nós temos, recebemos como favor de Deus. Salvação é inteiramente, é completamente proveniente da graça de Deus. Não podemos nos gabar, não podemos nos gloriar, não podemos nos julgar superiores. É interessante que a partir do momento em que você é alcançado pela graça de Deus, você passa a ser instrumento da graça de Deus. 1 Pedro 4,10 diz: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da graça de Deus, da multiforme graça de Deus. Observe, uma vez que você foi alcançado pela graça, agora você é despenseiro da multiforme graça de Deus. Foi alcançado pela graça, agora é instrumento da graça, para que o mundo conheça a graça de Deus por meio da sua vida. Ok? Bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Agora alguns apontamentos. Há certos segmentos do cristianismo que criticam o calvinismo, o qual nós seguimos. Criticam porque justamente por conta do sola gratia. Afirmam eles: se a salvação é inteiramente pela graça, eu posso viver da maneira que eu quiser então? É isso que os calvinistas falam? Se eu fui alcançado pela graça, se eu fui salvo pela graça, então eu posso viver relaxadamente. Eu posso viver segundo a minha própria vontade, eu posso viver segundo a minha carne. É assim que funciona, né, calvinista? De modo nenhum, como diria Paulo. A palavra diz o seguinte: isso é uma mentira, na verdade, né? O que os detratores do calvinismo afirmam. Seguimos o que? A palavra de Deus que diz em Romanos 6, versículos 1 e 2. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Compreende? Viveremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Já morremos para o pecado. E mais adiante, no versículo 15 do capítulo 6 de Romanos, Paulo pergunta: e daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? E ele repete: de modo nenhum. Ou seja, essas afirmações maldosas que fazem contra o calvinismo, no sentido de que uma vez que nós somos salvos pela graça, nós podemos viver relaxadamente, é uma mentira, como nós dissemos. Nós compactuamos com a palavra de Deus que diz o quê? Viveremos o pecado porque fomos alcançados pela graça? De modo nenhum. Tá? Nós reconhecemos que uma vez que a pessoa pensa dessa maneira e quer agir de qualquer maneira, supostamente porque foi alcançado pela graça, isso é um indicativo, isso aponta para o fato de que a pessoa não foi realmente alcançada pela graça. Porque a pessoa alcançada pela graça, ela quer viver de acordo com a vontade do seu Senhor Jesus Cristo. Como nós sempre repetimos, não que sejamos perfeitos, mas nós preferimos agradar a Deus do que agradar a nós mesmos. Viveremos no pecado? De modo nenhum.
Ok? 4 indicativos de que a pessoa abandonou sola gratia. Primeiro, quando ela recebe alguma bênção, ela acredita que recebeu porque ela fez tudo certinho conforme Deus mandou. Pensa que acontecem coisas boas com ela, por quê? Porque ela tem mérito diante de Deus, porque ela tem moral diante de Deus, porque ela é uma pessoa muito boa. Está longe da graça de Deus. Nós recebemos o bem por graça, não por mérito. Há um pregador muito famoso aí que, inclusive, hoje é deputado, um gritador, que no início ali das suas prédicas, que eu ouvi muito na minha época pentecostal, esse pregador, hoje deputado, dizia o seguinte no início: meu Deus, se eu ainda tenho mérito diante de ti, coloca um anjo à minha direita, um anjo à minha esquerda. Se eu ainda tenho mérito diante de ti. Não entendeu nada do cristianismo. Nenhum de nós tem mérito diante de Deus. Nenhum de nós tem mérito para receber benesses. Recebemos pela graça. Quando a pessoa pensa que Deus vai puni-la porque ela fez coisas erradas, está longe da graça. Porque a todo momento você faz coisas erradas. Imagine você se para cada erro que você cometesse, Deus te castigasse. Isso tem origem aí numa visão mitológica de Deus, né? Como se fosse Zeus sentado no seu trono no Olimpo, e toda vez que um servo erra, ele joga um rainho lá de cima. Nosso Deus não é esse Deus mitológico, tá? Imagine se Deus fosse te punir toda vez que você errasse. O que ia acontecer com você? Uma vez que a palavra diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. São dois extremos. A pessoa faz o bem e acha que vai ser abençoada porque fez o bem, e a pessoa faz algo errado e acha que vai ser punida. Tanto uma quanto a outra estão longe da graça de Deus. Ou ao menos não compreenderam o que quer dizer a graça de Deus, né? Que é o mais correto. Quando as pessoas sentem-se espiritualmente superiores a outras, essas pessoas estão totalmente distantes do real significado da graça de Deus. Não compreenderam plenamente o significado do que vem a ser a graça de Deus. Quando ela se sente espiritualmente superior. Você conheceu alguém assim já? Vários, né? Pessoas que acham que porque oram mais, porque leem mais a Bíblia, porque pregam melhor, porque falam melhor, porque são bons professores de escola dominical, porque são mais frequentes no culto, mais assíduos aos domingos, porque nunca perde uma ceia do Senhor, porque é dizimista, e a pessoa se acha espiritualmente superior, se considera ali num patamar superior aos demais irmãos. Não existe isso de patamar superior. Todos somos nivelados pela graça de Deus. Todos estamos sob a graça de Deus. Todos somos salvos pela graça de Deus. Não porque merecemos, não porque temos méritos, não porque somos espiritualmente superiores a A, B ou C. Ok? E quando ela olha mais para si do que para Jesus, ela olha mais para as obras que ela pratica do que para a obra consumada de Jesus na cruz. Ela está mais preocupada em apregoar o que ela fez, o que ela faz, do que o que Jesus fez por nós. Você já ouviu pregação, palestra, aula nesse sentido? A pessoa conta mais testemunho de si mesma do que falar da obra de Jesus. Fala mais de si mesma do que fala de Jesus. Isso não é graça, tá? Isso não é demonstração da graça divina. Pessoa que fala mais que si do que de Jesus, mais de si do que de Jesus, é porque não compreendeu plenamente a graça do soberano Senhor e Salvador. Para concluir, irmãos, alguns versículos. Efésios 6:24 diz que a graça seja com todos os que amam sinceramente o nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Pedro 5:10 fala que Deus é o Deus de toda graça.
João 1,16 diz que todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Todos nós temos recebido da plenitude de Deus e temos recebido graça sobre graça. Favor imerecido sobre favor imerecido. Benesses que nós não fizemos por onde, sobre benesse que nós recebemos sem ter feito por onde, mediante a graça, unicamente. E é conveniente citar o desfecho do último livro da Bíblia Sagrada, Apocalipse 22 e 21, em que o apóstolo João diz: a graça do Senhor Jesus esteja com todos. Amém. Graça. A graça permeia toda a Bíblia Sagrada. A graça permeia a história da nossa redenção. A graça permeia toda a nossa vida. Estamos debaixo da graça. Reconhecemos que somos totalmente e inteiramente dependentes da graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A graça do Senhor Jesus esteja com todos. Amém. O favor imerecido do Senhor Jesus esteja com todos. Amém. Essa foi a nossa palavra de hoje. Esse foi o nosso breve estudo. Tema Sola Gratia. Poderíamos falar um pouquinho também sobre os meios da graça, né, irmãos? Meios da graça individuais, meios da graça coletivos. Porém, como já está no contexto do nosso próximo estudo, que vai ser apresentado ou quinta ou sábado, vocês serão informados. Como já está no contexto do próximo estudo, vamos deixar então para uma outra oportunidade. E nós encerramos exatamente dessa maneira: que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. Ou, como a bênção apostólica, segundo aos Coríntios 13:13, a graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos. Amém. Que Deus te abençoe grandemente. Tchau e até a próxima. Fiquem com Deus.